E como faço parte, né, Chico? A pergunta de onde viemos, para onde vamos, né? Eu vim da Exalc, do Departamento de Química, orientada do professor Bergamin, na iniciação científica em 1971. Foi quando ele me trouxe aqui no Sena pela primeira vez para conhecer o pessoal. Mas eu continuei fazendo a minha iniciação científica na Exalc. Vir para o Sena me parecia uma coisa muito difícil, porque todos eram gênios, geninhos, muito inteligentes, muito comentados. Então, eu continuei lá na espectrografia. Aí apareceu Boaventura. Onde você está? Boa? Aqui. Também começou lá conosco, não lembra? Bom tempo. Enfim, eu acabei vindo para o Sena, depois fazer, então, a pós-graduação, e agora eu vou contar um pecado, uma coisinha ruim também, que você já lembrou aí. Eu tinha que pedir a assinatura do coordenador da pós-graduação, naquela época, e era uma lá-volta. Bati a sala dele, entrei, e ele perguntou, marcou hora? Eu falei, não, professor, eu precisava de assinar um documento. Ele, senta aí. Fiquei sentada no sofazinho ali, ficou um tempo, e eu tinha filho para ir buscar em escola. E ele não olhava para mim, continuava escrevendo. Aí ele perguntou, quem é seu orientador? Eu falei, professor Bergamin. Ele falou, quê? Pode continuar sentada aí. Ele me deixou 3 horas sentada, esperando. Aí ele falou, pegou o papel, assinou, falou, pode ir. E, no primeiro ano de iniciação científica com o professor Bergamin, em novembro, ele selecionou 2 livros da estante, perguntou se eu sabia o que era papel ao maço. Eu falei, sei. Pegou um monte de papel ao maço, um lápis, borracha, aqueles 2 livros. Falou, agora você vai para as suas férias e, em fevereiro, quando você voltar aqui, eu quero esses 2 livros traduzidos. Eu falei, mas como assim, professor? Você não disse que fala inglês? Eu falei, não, eu tenho conhecimento em inglês. Bom, enfim, eu passei 3 meses, consegui traduzir um livro de espectrografia bem fininho. Quando eu cheguei, em fevereiro, entreguei a ele. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é o que o senhor pediu. Só que eu não consegui fazer os 2. Ele falou, eu estava brincando. Como assim brincando, professor? O senhor pediu 2 livros traduzidos. Bom, enfim, então eu vim da Química e vim para o Sena, fiz meu mestrado aqui. Chico, o professor Bergamin era meu orientador, mas, na prática, era você, Chico, né? E, depois, em 85, eu estava na biblioteca, lá na Exalc. Aí chegou o Pecenda. Pecenda, você está aí por ali? Oi. E disse que nós tínhamos que vir com urgência para o Sena, porque o professor Epaminondas nos aguardava, que tinha conseguido algumas vagas, né? E que nós tínhamos que fazer todo o papel, preencher, ir para São Paulo, etc., etc. Bom, enfim. Então, em 85, foi a nossa contratação, em junho de 85, aqui no... era, então, seção de radioisótopos. Aí, nessa época, o próximo, por favor, passou a se denominar Laboratório de Radioisótopos. E esse foi o logo que nós criamos, muito bonito, por sinal. Próximo. Então, a criação do Laboratório de Radioisótopos, pelo professor Epaminondas Sansiglo Barros Ferraz, contava com o professor Virgílio Franco Nascimento Filho, Luiz Carlos Ruiz Pecenda, eu, Maria Valéria Lopes Cruz e o José Osório Bertoli. Essa era a formação, então, da então recém-criado Laboratório de Radioisótopos.
Já em 1986, começaram as análises radiométricas, especialmente das commodities agrícolas para exportação. A primeira amostra que veio para fazer essa análise era de café. E aí, nessa época, o professor Epaminondas tinha deixado o professor Virgílio começar a tomar conta do laboratório, né, para aprender, como o senhor dizia. E veio essa requisição para fazer essa análise de café, a análise radiométrica. E aí o certificado tinha que ser emitido em inglês. Virgílio falou, não, se você quiser pegar, você faça isso, então. Eu desci, conversei com a dona Diva Thier e conseguimos, então, fazer o primeiro laudo radiométrico da análise de café. E por que isso aconteceu? Devido ao acidente nuclear de Chernobyl, que ocorreu em 26 de abril de 86, e depois, posteriormente, o radiológico com César-137 em Goiânia, em 87. Com isso, o país passou a ser denominado como contaminado. O país todinho, mesmo o fato tendo acontecido apenas em Goiânia. Então, as análises radiométricas se iniciaram nesse período. O próximo, por favor. Aqui estão, então, a foto quando acho que foi da sua defesa, não foi, Vicenda? Alguma coisa que você estava celebrando, que tem até o professor Jacinto aqui na foto. E ali ao lado, na primeira foto, são os leites contaminados que vieram importados da Europa, especialmente daquele bolsão da Islândia, onde todos os leites contaminados da Europa eram recolhidos para esse bolsão, e de lá só Deus sabe o que se fazia. O Brasil importou vários deles, com o ministro Dilson Funaro, né, professor? E distribuiu todo esse leite contaminado aqui para a nossa população. Então, eram algumas das amostras. Nós bebemos. Então, na época, eu tinha meus filhos, e, à noite, quando sobrava um tempo, eu trazia os leites que eu comprava nos supermercados e media. Esse eu posso dar para as minhas crianças. Porque até leite ninho, até leite não estava contaminado. E aqui, então, era o Helder e o Marcão, né? O próximo, por favor. Bem, por que eu vou mudar agora para essa questão de agricultura, alimentos? A carne? Ah, nossa. Você está esquecendo também da rodada de houve, logo depois do episódio de Chernobyl, né, houve o problema da carne. Acontece que o Brasil tinha importado 140 mil toneladas, não sei qual coisa assim, de carne da França. E essa carne estava estocada no Rio Grande do Sul. E acontece que... Por quê? Porque os produtores de carne do Rio Grande do Sul tinham escondido os bois na Argentina e no Uruguai. Então, houve crise da carne, o Brasil precisou importar. Aí, o que eles fizeram? Denunciaram que a carne estava contaminada. Então, essa carne ficou presa lá num depósito muito grande. Era um depósito que tinha 200, 300 metros de comprimento, assim, um frigorífico, ali no subúrbio de Porto Alegre. E aí vieram para cá pedir ajuda, né? O Romeu Tuma era o chefe da Polícia Federal. Então, ele veio me pedir para ir lá examinar a carne. Eu fui lá com escolta policial da Polícia Federal, fiquei escondido num subúrbio
de Porto Alegre para não aparecer, né? No dia da análise, da coleta da amostra, né? Porque eu tinha que coletar a amostra e trazer para cá. Eu fui escoltado lá com camburão e tudo, né? E tiramos a amostra para encurtar a conversa. A amostra não tinha nada, analisamos e fizemos um churrasco aqui. O próximo, por favor. Hoje em dia, o Brasil é uma liderança mundial na produção de açúcar, café, laranja e soja. E está em segundo em carne bovina e carne de frango, e em terceiro em milho. E em exportação, ele lidera café, suco de laranja, açúcar, carne bovina e carne de frango. Próximo, por favor. Então, no agronegócio brasileiro, é sabido que a economia brasileira é fortemente dependente do agronegócio e o risco de perder a competitividade no mercado internacional devido às barreiras técnicas é muito grande. Então, o mercado mundial tem uma crescente necessidade de mecanismos eficientes e confiáveis de controle dos níveis de contaminantes e resíduos em alimentos. Para tal, entra, então, o que eu vou abordar agora. Os materiais de referência certificados são importantes para laboratórios analíticos, para promover um alto nível metrológico e, normalmente, até então, nessa época, a importação era exclusiva do NIST e do IRMM, que era a Europa. Mas, tanto o NIST quanto o IRMM, eles produziam os materiais de referência certificados segundo as necessidades locais dos seus próprios países. E, no Brasil, sempre houve, e ainda há, essa carência de materiais. Bom, qual foi a experiência inovadora aqui do SENA? Começou com o professor Francisco José Krug, que produziu o primeiro material de referência, podemos dizer, certificado, de soja. Esse trabalho foi feito, esse projeto foi feito numa coordenação do Arcal, né? E junto à Agência Internacional de Energia Atômica, em 1991-92. Então, foi produzido esse IAEA 361 Full Fat Soybean Flour. Ele era um material obtido de grãos inteiros de soja, com teores naturais dos elementos químicos, e a origem Rio Grande do Sul. Aqui tem uma história longuíssima, que não vai dar tempo aqui, mas um dia, se vocês quiserem, nós contamos, né, Chico? Por que foi escolhida a soja, então, nesse projeto Arcal? Porque ela era importante para Brasil e Argentina, que eram responsáveis, na época, por 80% da produção mundial de soja. Então, esse material foi preparado no Laboratório de Química Analítica pelo professor Krug e teve um forte apoio da indústria alimentícia para ajudar na preparação. E o acondicionamento do material foi feito em Viena. Então, foi produzido aqui no Brasil e transportado para Viena. Cerca de 400 frascos plásticos com 150 gramas do material, que é essa imagem que dá para ver aqui, foram produzidos. Em 2014, Chico, eu fiquei sabendo lá na Áustria que ainda há uns 180 a 200 frascos desse estocados em algum lugar. E eu pedi para trazer. Eles disseram que a logística é imensa e então está lá. Próximo, por favor. Esse material foi, então, caracterizado num programa de intercomparação com 21 laboratórios participantes de 11 países da América Latina, e o NIST fez a análise do material e foi, então, o valor de referência para nós. Em 99 e 2008, foi feito, então, estudo de estabilidade a longo prazo, já de 7 e 16 anos, que foi feito no laboratório de radioisótopos. Por favor, o próximo. E esse material tem um grande ganho, que foi com a professora Tsai. É o único material de soja totalmente
não geneticamente modificado. Então, é um material primoroso e valoroso mesmo. A professora que fez. Então, esse material teve a participação aqui do SENA de 3 laboratórios. O professor Chico, na Química Analítica, nós, no Laboratório de Radisótopos, e a professora Tsai, no Laboratório de Biologia Molecular. Próximo. Agora, numa série histórica dos acontecimentos em meteorologia no laboratório. De 96 a 99, o Laboratório de Radisótopos foi contratado pela Agência Internacional de Energia Atômica, juntamente com outros 4 laboratórios da Alemanha, Áustria, Brasil, Estados Unidos e Holanda, para a certificação de material de referência de algas que eles tinham produzido. E foi, em seguida, nesse mesmo período, a implementação do sistema da qualidade no laboratório, com apoio da IAEA, dentro desses 2 programas ARCAL. Por favor, próximo. Em 97, houve o Inter-American Workshop on Chemical Metrology, a New Challenge for the Americas. Isso foi o primeiro workshop internacional realizado no Brasil e foi promovido pelo Inmetro. E como eu havia feito estágio no NIST em 96, fiquei 1 mês lá no NIST fazendo estágio justamente em materiais de referência certificados, eu fui convidada, então, pelo NIST e Inmetro a dar uma palestra sobre metrologia na produção de alimentos. Eu fiquei bastante assustada com isso, porque, imagina, eu tinha recém entrado nesse campo e já estavam querendo que eu fizesse uma palestra. Enfim, foi bastante bem-sucedida lá no Rio de Janeiro. Decorrente desse workshop, em 98, houve a primeira reunião de planejamento estratégico do Plano Nacional de Metrologia, o PNM, que era com a prioridade para estabelecer ações por quadriênio 1998 a 2002, e o SENA foi convidado a fazer um documento síntese sobre demanda de metrologia na agricultura. Em 98, também decorrente desse 97 workshop, foi a criação do Programa Brasileiro de Metrologia em Química, numa associação do Inmetro com o IPT. E foram convidados, então, vários pesquisadores das instituições. Próximo, por favor. De 98 a 2004, eu participei da Sociedade Brasileira de Metrologia, foi também a convite do Inmetro, e cheguei até a vice-presidência. E o fundamento princípio da sociedade era organizar congressos nacionais de metrologia, e durante esse período, houve o Metrologia 2000 em São Paulo e o Metrologia 2002 em Recife. Nesse congresso de metrologia, vieram vários, apesar de ele ser nacional, vieram vários pesquisadores internacionais, e, inclusive, presidente do CCQM, Robert Carlos, e o do ICQ, do Comitê de Analítica, o Mike Sargent. Porque eu estou dizendo isso, logo mostro. Então, de 2000 a 2007, ocorreu o que o professor Krug havia mostrado. O SENA, o NIST e a Universidade Técnica de Delft conseguiram demonstrar que a análise por ativação neutrônica é um método primário de medição. E, em 2008, como o professor já disse, foi aprovado pelo CCQM. O CCQM, naquela época, se chamava apenas Metrology in Chemistry. Agora, ele é Metrology in Chemistry and Biology. Foi somado o Biology também. Bom, em 2001, começou o início da participação do SENA como representante brasileiro nas reuniões anuais do Inorganic Analysis Working Group, do CCQM, lá em Paris, na França. Isso foi um convite, então, do Robert Carlos, que tinha vindo nesses eventos e percebido que nós tínhamos condição de participar dessas reuniões.
E também houve o início da participação do laboratório de radioisótopos nos exercícios metrológicos do Inorganic Group. Por favor. Próximo, por favor. Bem, então, aqui, o professor Maurício Frota, ao meio, o professor Karl Schneider, da Fundação CERT, ao lado, e estávamos formando a SBM, a sede da SBM, na Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. O professor Maurício era primoroso, toda a qualidade da construção que ele fez lá no prédio, na Rio Branco. O próximo, por favor. Então, aqui está. Acho que você não pôs essas fotos, né? Mas, enfim. Então, de 2000 a 2007, o nosso laboratório ficou responsável por participar de estudos piloto e comparações-chave para demonstrar, em 2007, que a análise por ativação neutrônica era um método primário. Próximo, por favor. Esses foram os estudos que nós fizemos, então, nesse período de 2000 a 2007. Participamos de todas essas intercomparações. O PS é Pilot Study e o Key Comparison. Oficialmente, o SENA não poderia participar das Key Comparisons, porque nós não somos designados pelo Inmetro. Aí entra outra história muito suja, também não vou falar. Aprendi com o professor que não devemos. Mas, enfim, nesse momento, nós fomos permitidos a participar dos Key Comparisons, mas agora não podemos mais. Então, os materiais foram variados, os elementos químicos que eram demandados também variados, e os coordenadores que faziam essas intercomparações estão aí também mostrados, desde Estados Unidos, a Comunidade Europeia, Japão, Alemanha, China, México. Próximo, por favor. Oi. Hã? Já? Bom, sequência... mas eu vou precisar de mais uns 5, pelo menos. Assim não dá. Bom, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Secretaria de Defesa Agropecuária, que certifica toda a cadeia produtiva e demanda suporte científico e tecnológico para suas ações, lançou, em 2008, um edital para a produção de materiais de referência certificados e realização de ensaios de proficiência. Aí, então, esse edital, nós propusemos e tivemos a sorte de ter esse projeto aprovado. É um centro colaborador em defesa agropecuária para a produção de materiais de referência certificados e organização de ensaios de proficiência para resíduos e contaminantes inorgânicos. O laboratório, a Embrapa Pecuária Sudeste, a Ribeirão Preto, Fernando, e a Exalc. São os participantes. Os materiais, aí dentro, no contexto dessa central, foi criado, então, o CRM Agro, que, para a produção de materiais de referência certificados para agricultura, pecuária e toxicologia. Conseguimos, nesse período, já produzir todos esses materiais que aí estão relacionados. E houve cursos dados pelo professor Greenberg, pelo professor Peter Bode, também nesse contexto, e pelo professor Paul de Bièvre, a máxima sapiência na metrologia. Infelizmente, também já partiu. E aqui está, quando ele veio dar o curso, ele e a esposa, aqui na Exalc, e no restaurante dos professores. Depois, em 2014, nós tivemos, então, a aprovação, que até foi o professor que fez a carta, lembra-se, do NIT, a implantação do NIT, Metrologia e Qualidade na Agropecuária, que tinha o objetivo geral de implantar um núcleo na área de metrologia e qualidade na agropecuária, com a finalidade de transferência de tecnologia para o setor produtivo e a sociedade.
Esse foi o logo do NIT. Esse foi, não, esse é. E, com aqueles materiais de referência que foram produzidos pelo CRM Agro, já corremos esses testes de proficiência com esses materiais. E vejam que foi uma crescente participação dos laboratórios do Brasil. De 20, já chegamos a 82 nesse último, que é arroz integral biodinâmico. Aqui temos a relação de 110 instituições que participaram ou estão participando, porque esse último ainda nós estamos correndo, das intercomparações. Então, esse é um grande serviço que o laboratório está prestando de extensão, porque esse material é cedido de graça para esses laboratórios e eles depois têm o relatório de participação do seu ensaio, da sua proficiência. E também, em 2004, houve a criação do The Brazilian Satellite Center of Trace Element Institute for UNESCO, que tem a missão de disseminar conhecimento e resolver problemas na agricultura e ambiente relacionados com substâncias traço, objetivando a melhoria da qualidade de vida. Esse é, então, o logo do laboratório. E, na época, ele era um dos 14 centros satélites que havia, até então, no mundo, que a Unesco havia estabelecido. Bem, e, por último, temos aqui a Central Multiusuário Metrologia e Qualidade na Agropecuária, que foi criada agora em 2019, também com o objetivo de disponibilizar serviços metrológicos para o setor agropecuário, concorrendo para a realização de medições confiáveis e aceitas internacionalmente. Desenvolvimento de materiais de referência para o agropecuário, organização de interpolações laboratoriais e medições de radionuclides naturais e artificiais por espectrometria gama de alta resolução. Em 2008, teve início o processo de construção, com recursos próprios do laboratório, de um prédio de 4 andares, que seria para abrigar o Centro Colaborador em Defesa Agropecuária, o Brazilian Satellite Center e o Núcleo de Inovação Tecnológica, Metrologia e Qualidade na Agropecuária. Esse era o projeto, que seria construído aqui, ao lado. E aqui outra vista dele. Isso foi um grande sonho e, para mim, uma grande decepção até o momento, porque não consegui, até hoje, 2008, construir. Em 2009, o IRMM inaugurou o prédio deles, que ultrapassou o NIST em todas as categorias, tanto de infraestrutura como laboratoriais. E a fachada do 2009, lá no IRMM, é exatamente essa. Até parece que eu copiei, mas isso foi antes, foi em 2008. Bem, todos vocês viram hoje essa foto da aquarela do professor Klaus Reichert, ou do artista Nikolaus, feita em 96, e que foi eternizada com autorização dele no vitral da sala de espectrometria gama, que foi dedicada ao professor Epaminondas Sansiglo de Barros Ferraz. Essa é uma visão noturna da porta. Aqui, alguns aspectos da construção dessa área, que também houve comentários sobre a dificuldade de se obter espaço. Então, nós tivemos que construir o laboratório de espectrometria gama. Aqui, E essa foi no seu aniversário, dia 9 de setembro de 2002, quando, então, foi feita a inauguração oficial do laboratório e a dedicação desse laboratório de espectrometria gama ao professor Epaminondas. E descerrou a placa, né? A bandeira do seu time do coração. E depois, aqui a sala, que até hoje o aguarda, há 20 anos lá aguardando você.
Então, essa é a sala do professor Epaminondas. E aqui, depois, houve um coquetel lá no restaurante dos professores, que foi uma participação de todos do Sena. Aqui é só comentários que eu escolhi um lado para falar do laboratório. Há outros de pesquisa que eu não comentei nada aqui, mas uma coisa que nós tivemos sempre assim, diretriz é dar oportunidade para os alunos fazerem estágios em outros países e participarem de eventos no país e no exterior. Então, houve aqui esse congresso, Pecenda e Paulinho, lembram-se? Por acaso, nós três nos encontramos lá fora, foi no Canadá, né? É. E aqui, o pessoal do laboratório, no 7º NAUS, que foi feito em Antalya, na Turquia. E o 8º NAUS foi realizado por nós no Rio de Janeiro. Bom, então, os 5 minutos já se passaram, né? E esses são esse pessoal do NIST que veio visitar o laboratório e também chegou até a Exalc. E aqui uma defesa de tese do Henrique. E, sempre que possível, nós terminamos em festa. Um jantar, um almoço, ou mesmo algum drink. Essa é a última foto que eu tenho do pessoal do laboratório. Infelizmente, eu não tive chance de tirar fotos dos componentes atuais. Então, obrigada.